Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 2 Coríntios, estamos aí na reta final. Hoje é o penúltimo capítulo de 2 Coríntios, é o capítulo 12. E eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 7 até o 10, que está escrito assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amados, esse é um texto bem conhecido nosso, esse capítulo 12. O apóstolo Paulo inicia falando sobre um homem, né? Ele escreve: conheço um homem em Cristo, mas é sobre ele mesmo que ele está falando, que foi arrebatado ao terceiro céu. E ele diz que esse homem, ele ouviu coisas indizíveis. Está ali no versículo 4. Impossível conseguir transmitir na linguagem natural o que ele viu. E aí ele vem e diz: olha, nesse homem eu posso me gloriar, nesse que foi arrebatado, porque esse é o meu eu espiritual. É como se ele estivesse falando assim, mas não em mim mesmo. Não vou me gloriar em mim mesmo, ou a não ser nas minhas fraquezas. E aí ele vai dizer assim, aqui no versículo 7, mas para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Aqui na NVI fala para me atormentar, em outras versões diz para me esbofetear. E essa palavra no original grego é esbofetear, dar um soco com violência, ofender, machucar. Então não era algo bom, né? Tanto que a palavra fala que é um mensageiro de Satanás. Algo que vem de Satanás não vai ser bom. E aí o apóstolo Paulo diz para impedir que eu me exaltasse. Eu acho interessante isso, amados, porque se ele declara que para impedir que ele se exaltasse na grandeza das revelações que ele recebeu, aqui ele está reconhecendo que ele poderia se exaltar. Então, para impedir que ele se exaltasse, por quê? Porque ele poderia se exaltar. Tanto que quando a gente vê em outros textos, outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele fala abertamente, claramente, ele diz assim: olha, eu decidi, eu escolhi pegar todo o conhecimento, tudo aquilo que eu tinha, eu decidi, toda aquela inteligência, todo aquele conhecimento que eu tinha não seria nada diante de Cristo Jesus. Tem uma passagem que ele diz: eu considero tudo que eu conheci, naturalmente falando, intelectualmente falando, ou uma sabedoria, vou colocar aqui, entendam, irmãos, não entendam o que eu vou dizer aqui, entre aspas aqui, uma sabedoria teológica, porque ele era um fariseu. Então ele está dizendo: eu considero tudo isso, toda a sabedoria somente religiosa, não a sabedoria fundamentada em Cristo, mas uma sabedoria somente religiosa, todo o conhecimento filosófico que eu tenho, tudo isso eu considero como esterco, porque eu decidi conhecer a Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo é um homem que veio de ele foi criado com conhecimento das coisas. Ele era um homem inteligente, ele era um estudioso. Ele sabia muitas coisas, não é em vão que em algumas cartas, na primeira carta aos Coríntios, ele faz citações de filósofos da época. Por quê? Porque ele era um homem estudado. Ele conhecia muitas coisas.
Então talvez ele pudesse o quê? Se vangloriar. Por quê? Porque tanto que aqui mesmo ele diz assim, olha, ali no versículo 11 nós vimos isso, né, amados? Ele vem e ele disse assim, olha, eu vou falar como um insensato aqui, se esses superapóstolos, eles se acham poderosos porque eles são hebreus, eu também sou. Se eles são israelitas, eu também sou. Se eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Ou seja, ele começa a falar ali da raiz dele. Então ele era um homem fundamentado no judaísmo, ele foi ensinado no judaísmo e, além disso, ensinado na cultura da época. Ele conhecia, ele era um estudioso. Então ele era um homem muito inteligente. Aí ele reconhece que por causa disso tudo, ele poderia começar a se exaltar por causa das grandes revelações que ele recebeu do Senhor. Aí ele diz, mas foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para me esbofetear. E eu roguei ao Senhor por 3 vezes que o Senhor arrancasse isso de mim, arrancasse esse mensageiro de Satanás da minha vida. Mas a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo foi, a minha graça é suficiente para você, Paulo. Não se preocupe. Não se preocupe, a minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Quando você entende que não é pela sua capacidade, quando você não se gloria de si mesmo, mas quando você entende que é a minha graça, que é o meu poder, aí sim, aí você vive o genuíno evangelho. E amados, quantas e quantas coisas nós temos em nossa vida que nós olhamos e pensamos assim como o apóstolo Paulo e fazemos como ele, oramos ao Senhor, arranca isso da minha vida, Senhor. Isso aqui me envergonha, isso aqui me entristece, isso aqui é um mensageiro de Satanás para ficar me atormentando, para ficar aqui lançando coisas na minha mente ou na minha vida. E aí a resposta do Senhor é, a minha graça é suficiente para você. Amados, existia um propósito aqui. E às vezes nós não queremos enxergar isso, né? Nós temos assim o péssimo hábito de achar que nós somos isentos de algumas coisas porque nós caminhamos com Deus. Mas olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo estava reconhecendo, para impedir que eu me exaltasse, ele estava reconhecendo, eu poderia me exaltar. Então existia um propósito para aquele espinho na carne, que ele disse que era um mensageiro de Satanás. Não sabemos exatamente o que é, mas era algo, uma mensagem que vinha de Satanás para ficar atormentando a vida dele. E aí o Senhor vem e diz assim, olha, a minha graça é suficiente para você, Paulo. A minha graça é suficiente para você quando você se sentir fraco, quando você se sentir impotente diante desse mensageiro de Satanás, diante dessa mensagem que Satanás fica mandando para você, quando você se sentir impotente, a minha graça é suficiente. Você não precisa se preocupar, porque não é pela sua capacidade, não é pela sua força, não é para que você se vanglorie de si mesmo. É para que a glória seja de Cristo. E aí a continuidade do texto nós vemos aí, o apóstolo Paulo chega na conclusão, então se é assim que funciona, se é desse jeito que funciona, eu vou começar a me alegrar ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu começar a me sentir impotente diante das circunstâncias e reconhecer que é por causa do poder de Deus, da graça de Deus, aí sim, esse poder de Cristo Jesus, ele vai repousar sobre mim, ele vai ser aperfeiçoado, ele vai dominar a minha vida, vai governar a minha vida, então eu vou começar a me alegrar ainda mais nas minhas fraquezas. Aí ele diz, eu começo a me alegrar, me regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Amados, quando que a gente começa a se regozijar? Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Mas essa é a conclusão aqui,
que essas situações, quando estamos em Deus, quando vivemos em Cristo Jesus, essas situações vêm com um propósito para que o poder de Deus se manifeste, para que fique bem claro que não somos nós, mas é o poder de Deus. E ainda Deus usa isso para o nosso bem. No caso aqui do apóstolo Paulo, ele tinha uma tendência a poder se orgulhar, a poder ficar se vangloriando. E aí Deus usou isso para o bem de Paulo, para que Paulo, toda vez que visse aquela situação que o atormentava, ele pensasse: Senhor, eu dependo de ti. Senhor, eu dependo de ti. Amados, às vezes nós nos deparamos com situações em nossa vida que são para nos lembrar que nós dependemos de Cristo Jesus, que nós não somos autossuficientes. A nossa suficiência está em Cristo, é Cristo que é suficiente para nós, é a graça de Cristo, é o poder de Cristo que é suficiente para nós. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 4, quando ele fala sobre a glória, o poder de ser um ministro da nova aliança, ele fala ali no capítulo 3, e daí no capítulo 4 ele continua falando sobre a glória de termos a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Ele vai dizer assim: olha, todo esse poder, ele é depositado em vasos de barro, para que nós reconheçamos e para que fique bem claro, bem nítido, que o poder não vem de nós, mas provém de Cristo. Amados, o intuito não é que o poder de Deus na nossa vida nos ensoberbeça, nos torne pessoas presunçosas, arrogantes, que se vangloriam, que se tornam autossuficientes. Mas o poder de Deus na nossa vida é para ficar bem claro que nós dependemos dele e que o poder é de Deus, não é nosso. O poder é do Senhor, vem do Senhor para as nossas vidas. Então eu quero encorajar você, talvez você enfrente situações na sua vida que você não compreende, talvez assim como o apóstolo Paulo, você já tenha rogado, pedido, clamado ao Senhor algumas vezes: por favor, Senhor, arranca essa situação da minha vida, eu não aguento mais. E talvez você só precise da resposta do Senhor: ei filho, ei filha, a minha graça é suficiente para você. Comece a se alegrar quando você olhar para um momento em que você se sente impotente, para uma situação em que você se sente impotente e fraco, e reconheça que é o meu poder sobre você, que não provém de você, é impossível, você não consegue, mas a minha graça e o meu poder são suficientes. E mediante essa situação vai ficar ainda mais claro, mais nítido, que é o meu poder que está repousando sobre você, que não é a sua capacidade, mas é o meu poder, que não é a sua capacidade, mas é a minha graça, o meu favor sobre você. E amados, por trás disso tudo, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Aqui, com o apóstolo Paulo, foi uma situação relacionada ao orgulho, a se auto-vangloriar, a se exaltar. O Senhor nos conhece. Tem momentos da nossa vida, tem situações da nossa vida que nós olhamos para alguma coisa e pensamos: Senhor, arranca isso de mim, não aguento mais, não consigo mais viver com isso, mas é necessário. É necessário para nos impedir que nós sejamos egocêntricos, egoístas. É necessário para impedir que nós sejamos rudes, amargurados. Existem situações que são necessárias. E o interessante aqui é porque quando fala o que é esse espinho na carne, o apóstolo Paulo diz: é um mensageiro de Satanás, ou seja, é algo ruim. Mas Deus é tão maravilhoso que ele trabalha nesse algo ruim, ele usa esse algo ruim para o nosso bem e para a glória dele. Deus tem ministrado muito isso no meu coração, sobre nós compreendermos esse Deus maravilhoso que nós temos, que sempre trabalha em todas as coisas, inclusive nos mensageiros de Satanás que vêm para nos atormentar. O Senhor trabalha para o nosso bem e para a glória dele, porque foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi para o bem do apóstolo Paulo, para quê? Para que ele não se exaltasse, para que ele não se tornasse um soberbo, um arrogante, um presunçoso. E foi para a glória de Deus, para ficar bem claro que o poder que estava sobre o apóstolo Paulo não era dele mesmo, mas provinha de Cristo. Era o poder que vinha de Deus.
Ah, amados, e não é diferente nas nossas vidas e o Senhor quer que nós vivamos assim. Tenhamos entendimento, discernimento sobre a nossa vida, sobre as situações, sobre as coisas que nós enfrentamos. E Deus é poderoso para pegar todas as coisas ruins e transformar para o nosso bem, trabalhar em tudo isso para o nosso bem e para a glória dele. Ele pega até mesmo os espinhos na carne, os mensageiros de Satanás, e ele usa tudo isso para nos edificar. Ele utiliza tudo isso para contribuir com a nossa vida, com a nossa caminhada cristã. E ele faz com que tudo isso exalte o nome dele, glorifique o nome dele, porque é para isso que nós vivemos, para glorificar a Deus, para que a nossa vida seja o reflexo da vida de Deus aqui nessa terra. Afinal, somos embaixadores de Cristo, somos os representantes de Cristo para quê? Para manifestar a vida dele. E manifestamos a vida dele quando fica bem claro que o poder não vem de nós, mas o poder vem de Cristo. Nós glorificamos muito a vida de Deus. Quando as pessoas olham para a nossa vida e dizem, não, é impossível que tenha sido a Catiane. Ela não tem essa capacidade. Não pode ser. Não, isso só pode vir de Deus. Isso só pode ter sido Deus quem atuou, quem fez, quem está sobre a vida dela. Sabe, amados, é assim. É assim, esse é o princípio aqui desse ensinamento. E aí o meu encorajamento para você é o que o Espírito Santo está me encorajando aqui. A receber isso, a não contender, a não ficar contendendo com Deus por muito tempo. Porque o apóstolo Paulo contendeu 3 vezes, né? Porque ele pediu 3 vezes, ele pediu a primeira, não recebeu, né? Deus não retirou o espinho na carne, ele pediu a segunda, o Senhor não retirou, ele pediu a terceira e o Senhor, ei Paulo, a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. E aí ele parou por ali. Tá bom, Senhor, já entendi, já compreendi. Que eu e você tenhamos essa mesma atitude. Que nós possamos discernir as circunstâncias, as situações, o que tem acontecido em nossa vida. E quando nós insistimos, Senhor, arranca isso de mim, arranca. E de repente não sai, simplesmente aquela situação permanece ou não sei o que é na sua vida, eu não sei o que é na sua vida. Eu sei que existem coisas na minha vida que eu já clamei ao Senhor. Ah, Senhor, não gostaria que fosse assim. Muda essa circunstância, muda essa situação. E não muda, continua igual. E aí o Senhor vem, ei filha, minha graça te basta. Ah, tá bom, Senhor, não vou mais ficar discutindo, contendendo com o Senhor. Eu reconheço e abro meu coração, reconheço que isso está servindo para a minha edificação, para o meu bem e para a sua glória, porque fica cada vez mais nítido que é o poder do Senhor sobre a minha vida, que é a graça do Senhor sobre a minha vida, que é o poder abundante de Cristo Jesus fluindo. E aí o apóstolo Paulo chegou à conclusão, agora eu posso, por amor de Cristo, eu posso me regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Porque quando eu me deparo nessas circunstâncias, eu olho e vejo que eu sou completamente fraco em mim mesmo. Por quê? Porque eu dependo exclusivamente de Cristo. É aí que eu me torno forte. Porque são nessas situações, amados, quando nós estamos em meio às fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias, e nós temos esse posicionamento de olhar para tudo isso e dizer, ah, Senhor, sozinho eu não consigo, é impossível. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. É aí que nós nos tornamos fortes. Porque a nossa força está em confiarmos na força do poder de Deus. A nossa força não está em sermos autossuficientes. A nossa força não está em sermos poderosos para conseguir resolver todos os problemas. Tudo que surge para mim eu resolvo. Eu sou a poderosa. Ou eu sou o poderoso. Não. A nossa força não está nisso. A nossa força está em meio às situações mais complicadas que nós enfrentamos, e aí nós nos sentimos impotentes, fracos, e aí nós reconhecemos, Senhor, eu dependo de Ti.
E aí, sobrenaturalmente, vem soluções, vem portas abertas que nós nem imaginávamos, para ficar bem claro que o poder provém de Cristo e não de nós mesmos. Amados, que eu e você possamos entender isso e possamos viver assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é para que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, que nós compreendamos que a nossa força não está em confiarmos em nós mesmos, mas a nossa força está em confiarmos na força do seu poder. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que existem circunstâncias, existem situações que nós insistimos com o Senhor que simplesmente precisam ser arrancadas, mas o Senhor quer usar essas situações para o nosso bem e para a sua glória, para que fique bem claro que a sua graça é suficiente sobre as nossas vidas, que o seu poder está manifesto em nossas vidas, está repousando sobre as nossas vidas. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver uma vida mais leve contigo, Senhor. Assim como o apóstolo Paulo chegou à conclusão de que, por amor a ti, por causa da sua graça maravilhosa, ele poderia se alegrar. Não simplesmente se alegrar com as coisas ruins, mas se alegrar, porque no meio das tragédias, no meio das situações difíceis, no meio das aflições, ele poderia reconhecer o quanto ele dependia do Senhor e viver essa dependência, para que o seu poder se manifestasse. Não o poder dele, mas o poder do Senhor. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver assim, nos alegrando não simplesmente pelas coisas ruins que enfrentamos, mas nos alegrando porque são nessas situações, quando nos rendemos e reconhecemos que somos impotentes, que somos fracos em nós mesmos, que dependemos exclusivamente do poder de Cristo. São nessas situações que a tua graça se manifesta, que o teu poder se manifesta. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos assim. Estejamos dispostos a levar uma vida que glorifica ao Senhor. Estejamos dispostos a nos alegrar. Estejamos dispostos a ouvir do Senhor. Ei, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. Você não precisa ter todos os problemas resolvidos, você só precisa da minha graça. Você só precisa do meu favor, você só precisa do meu poder. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Que a única coisa que nós precisamos é do Senhor. Pai, que o nosso foco não seja simplesmente a resolução de problemas. Que o nosso foco, o foco da nossa oração, o foco do nosso relacionamento contigo não seja simplesmente resolução de problemas, pedido de milagres, não. Mas que o foco da nossa oração, o foco do nosso relacionamento contigo seja o Senhor. Seja o teu coração, Pai. Senhor, sermos cheios da tua graça, inundados com o teu poder, com a tua graça. Ainda que os problemas não sejam resolvidos, ainda que aquela situação difícil continue ali à nossa frente, muitas vezes como um mensageiro de Satanás vindo ali para nos esbofetear, para nos atormentar, mas ali, naquele momento, naquela situação, Pai, nós podemos sorrir, podemos permanecer contentes, alegres, porque sabemos que somos fortes no Senhor, não em nós mesmos. A sua graça é suficiente para nós. O seu poder vai sendo aperfeiçoado nesses momentos. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e tenhamos um coração disponível para viver essa vida contigo. Uma vida que não exclui os sofrimentos, uma vida que não exclui as dificuldades, que não exclui fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias, mas uma vida que inclui a força do Senhor, que inclui o poder do Senhor sobre tudo isso, que inclui a paz que excede todo entendimento diante de todas essas circunstâncias, que inclui a tua graça que é suficiente para nós, independente das circunstâncias que estejamos atravessando. Pai, que eu e os meus irmãos vivamos essa vida, essa genuína vida do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus.
Ah, Senhor, e nós queremos viver esse poder de andarmos sobre as águas, sobre todas as coisas que vêm contra nós, nós podemos simplesmente andar sobre tudo isso. E vendo tudo isso passar, porque o Senhor, Pai, o Senhor não nos chamou para ficarmos simplesmente detidos no vale da sombra da morte, mas como está escrito, o Senhor nos chamou para atravessarmos o vale da sombra da morte. Podemos atravessar, mas o Senhor está conosco o tempo todo, nos fortalecendo, nos ajudando, nos capacitando, nos dando graça, nos dando poder. E aí nós podemos atravessar, seja o que for. Porque quando somos fracos, quando reconhecemos que somos impotentes, incapazes em nós mesmos, mas que somos completamente dependentes de Cristo Jesus, é aí que somos fortes, Senhor. Que nós entendamos isso e vivamos isso, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.